Você sabia que existem diversos personagens bem conhecidos de The Walking Dead e que são muito importantes para a história e que simplesmente não existem nos quadrinhos, não existem na história original mesmo, onde a série se baseou, foram criados totalmente do nada? Nesse vídeo eu decidi preparar uma lista para vocês aqui e trazer todos esses nomes, alguns eu sei que muita gente nem imaginava. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, mais especificamente sobre a série principal. Agora, mais uma vez, com aquele comparativo com os quadrinhos, com a obra original, com as grandes diferenças, e essa aqui é uma diferença interessante, né? Vários personagens que têm papel importante demais na história da série, que simplesmente nos quadrinhos nem existiram. Vamos lá, já deixa esse like que ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada. E é o seguinte, né, desde que a série The Walking Dead começou em 2010, sempre eles seguiram algumas linhas dos quadrinhos, seguiram os pontos principais, mas outros fizeram grandes mudanças. E muitos se enganam em achar que mudaram coisas dos quadrinhos quando foi na terceira, quarta temporada. Não, desde a primeira temporada já mudaram coisas e já criaram personagens pra série especificamente. E justamente eu quero começar com um que é extremamente importante, talvez o mais importante dessa lista aqui, e que é clássico, mas a gente tem que citar nesse vídeo, que é justamente Daryl Dixon. Sim, o personagem que ficou quase como se fosse assim o protagonista de The Walking Dead depois que o Rick saiu, apesar de dividir protagonismo com outros, mas ele é a cara da série. Todo mundo sabe, normalmente, tudo mais. Esse personagem não existe, nunca foi citado, nem nada próximo disso nos quadrinhos de The Walking Dead, por mais importante que ele seja na série. Daryl foi criado exclusivamente pra série The Walking Dead desde a primeira temporada e modelado de acordo com o próprio ator Norman Reedus. A maioria dos aspectos e características do personagem não é os roteiristas que criaram nem nada, tudo tiraram a partir do jeito que o ator é. Esse talvez seria o maior caso de sucesso de personagens criados do zero pra série, porque mesmo não tendo nos quadrinhos, os papéis que esse personagem já desempenhou é uma loucura, né? E não, lá nos quadrinhos não é o Daryl que mata o Beta, lá nos quadrinhos não é o Daryl que vai estar salvando o Rick um monte de vezes, o Rick não tem esse amigo fiel escudeiro dele durante toda essa jornada, mas disso vamos sair pra outro personagem, que acompanhado do Daryl a gente também tem que falar de outro que também não existe nos quadrinhos, que é o próprio irmão dele, Merle Dixon. Sim, que já aparece na primeira temporada de The Walking Dead também. Ele não existe nos quadrinhos, não tem nada desses dois irmãos lá, nenhum ponto. Inclusive um ponto que eu já contei aqui diversas curiosidades, mas pra quem caiu de paraquedas aqui pode acabar descobrindo, o Merle foi o primeiro, né, desses dois irmãos aí idealizado pra série principal. A série principal ia ter só esse personagem como algo novo, né, que não tem nos quadrinhos. Ia ser só ele e o loucão, não iam ser dois irmãos. A ideia do Daryl veio depois, quando o próprio Norman Reedus estava fazendo testes pra viver o Merle. O pessoal não gostou dele pra esse personagem, mas gostaram muito do estilo dele e decidiram criar um personagem só pro ator Norman Reedus, e aí veio o Daryl. Mas sim, lá nos quadrinhos não temos esse capanga muito louco do governador, que inclusive o próprio governador acaba matando ele, que gera sofrimento, inclusive. A morte do personagem é um dos pontos mais emotivos da série, né, quando o próprio Daryl encontra ele zumbificado. Nos quadrinhos não tem nada disso, e são outros pontos que acertaram muito na série. A gente deve admitir que alguns pontos falharam em não fazerem a adaptação de acordo com os quadrinhos, aqui não, aqui acertaram muito bem. Mas aí a gente segue agora para um nome. Esse nome aqui é um pouquinho esquecido da série, apesar que muita gente sofreu quando ela morreu, mas que não, ela não existe nos quadrinhos. Eu tô falando da Beth, ou Beth, né, sei lá, irmã da Maggie. Pois é, essa personagem não existe nos quadrinhos de The Walking Dead, não tem. Muita gente acha estranho, né, mas não tem. É uma personagem criada exclusivamente pra série principal The Walking Dead. Lá nos quadrinhos, Maggie conta com 5 irmãos, sendo 2 homens e 3 mulheres, sendo que dessas mulheres a gente tem 2 gêmeas que são Rachel e Suzy e que acabam sofrendo uma morte extremamente sinistra e trágica na época da prisão, e que assim, eu acredito que não quiseram adaptar essa dupla de irmãs, né, pra Maggie, porque não teriam a capacidade, não teriam culhões de fazer algo disso na TV do jeito que essas personagens morrem, que é extremamente sinistro. Se tiver alguma dúvida pode dar uma pesquisada aí, mas não. Beth não é a grande irmã companheira da Maggie nos quadrinhos, ela nem existe. E acho também que foi uma personagem certeira de terem criado só pra série, inclusive a morte dela foi um momento muito trágico e muito intenso, com uma dramaturgia muito bem feita na série principal. Mas aí a gente segue com outros nomes, que também tem sua importância na série principal e não existem nos quadrinhos. Agora eu quero falar da Enid. Sim, essa mesma, essa personagem que também é muito conhecida como a namoradinha do Carl por um período, né, a gente pode dizer. Ela foi apresentada como algo completamente
completamente novo pra série principal, quando o grupo chegou em Alexandria, com a menina que tava lá e tudo mais, que o Crow criou essa proximidade, rolou esse romance, esse negócio todo. E, inclusive, quando ela apareceu na série, muita gente achava que ela seria a versão da Lydia pra série, porque ainda não tinha chegado o arco dos Sussurradores, que era lá que o Crow ia ter mais um romance assim e tudo mais com a Lydia, né? E na série foi tudo mudado, mataram ele, aí tiveram que colocar outro personagem pra ter romance com a Lydia, que foi o Henry e tal, mas, pois é, nos quadrinhos não existe essa personagem, é mais uma personagem completamente criada pra série. Tem a sua importância de ter a proximidade com o Crow e tal, a questão com o Alden ajudou em Hilltop, mas dessa lista aqui talvez seja um dos menos importantes pra história da série, apesar de ser uma criação interessante, né? Pelo menos o Crow teve algum romancezinho ali antes de morrer, antes de fazerem essa cagada de matar o personagem. Mas disso a gente já quer sair pra outro ponto, pra outro nome que não tem nos quadrinhos. Apesar da morte do Crow na série principal, a gente tem meio que uma substituição, uma tentativa de reparo que criaram, e inclusive é um dos mais recentes criados. Eu quero falar do Rick Jr., o filho da Michonne com o Rick. Exatamente. Esse personagem simplesmente foi feito do nada. Não tinha planos, não tinha nada direcionando pra isso, e ele não existe nos quadrinhos. Inclusive existem algumas grandes críticas pro que o personagem representa pra série principal, que é quase nada também, ele quase nunca apareceu, nunca fala nem nada. Terminou a série principal sem muita relevância, mas é por conta dele ser bem criança, né? A própria Judith, quando era menor, apesar de ter mais importância na história, também não falava nada, não tinha como desenvolver ela muito, só começaram a desenvolver ela um pouco agora que ela tá um pouquinho crescidinha, e só depois que ela vai ser mais desenvolvida. O Rick Jr. então é esse mesmo quesito, apesar de ter sua importância por ser o único filho do Rick vivo, meio que a substituição que fizeram, o reparo pela morte do Crow que tiraram. Seria o único filho homem que poderia levar o legado do pai. Inclusive a cena de encerramento da série principal The Walking Dead, a última cena que tem dos personagens ali, é os dois. É meio que uma ideia do futuro que tá ali. Eles estão observando e tudo mais, tem o Rick Jr. junto. Por menor importância que ele teve na série principal, depois ele ainda vai ter. Inclusive é ele que herda o chapéu agora. Tá com ele. Sim, mais um nome que não existe lá nos quadrinhos, nada próximo disso. Nem Rick tem relacionamento com Michonne lá, né? Grande diferença. E a gente segue pros próximos. Esse aqui que eu quero falar tem grande importância no início de The Walking Dead e talvez possa reaparecer com algumas importâncias depois. Eu quero falar do Dr. Edwin Jenner. Esse aqui inclusive comentei algumas vezes recentemente. Ele não existe nos quadrinhos, não tem ele lá. Inclusive nos quadrinhos eles nem passam pelo CDC na hora de sair de Atlanta. Tem umas mudanças de trajeto, umas coisas criadas. E essa parte na série principal eu achei que foi muito bem criada. Já é uma mudança ali do início da primeira temporada mesmo. Já é um ponto que muda um pouquinho do conceito do Robert Kirkman, né, o escritor dos quadrinhos, que lá nos quadrinhos o próprio escritor já confirmou que nunca ia abordar cura, que The Walking Dead nunca ia ser sobre cura, sobre origem, sobre descobrir isso, nada. Mas a própria série principal, mesmo que de forma tímida, já começou na sua primeira temporada tocando um pouquinho nisso. Encerrou a série principal sem explicar alguma coisa disso, mas o resto do universo agora vai direcionar pra isso. Inclusive, Dr. Edwin Jenner, mesmo tendo morrido há muito tempo, continua no universo de The Walking Dead, né? A gente viu na pós-créditos lá de World Beyond, que se liga com a série do Daryl, que os vídeos dele foram levados lá pra França. Provavelmente pode ser que volte a aparecer mais vídeos dele na série do Daryl e tudo mais. Inclusive tem umas teorias de que na verdade ele não morreu, apesar de eu achar que são vídeos gravados da época que ele tava vivo ainda, ele explodiu com o CDC mesmo. Mas sim, uma edição muito interessante, muito importante, porque vai levar a gente pra esse lado que não quiseram abordar na história original. Não vai ser ele a pessoa a mostrar a origem, a cura, talvez mostre só um pouquinho por meio de outras pessoas, mas ele tá aí como uma peça muito importante, chave nisso. E agora eu quero falar de um outro nome que também é bem recente, não durou tanto na história, mas teve um papel importante, né, quebrando um dos padrões ali de um dos personagens de nunca ter um relacionamento assim, sendo uma pessoa pra se relacionar com esse personagem e ao mesmo tempo é polêmico. Alguns gostam disso, outros não. Eu quero falar da Leah. Essa personagem. Não tem ela nos quadrinhos, claramente, não tem nada disso. Da mesma forma que não tem Daryl nos quadrinhos, também não tem a namoradinha do Daryl, né? Porque essa personagem foi colocada na história de The Walking Dead, ali no episódio 18 da 10ª temporada, pra ser um relacionamento pro Daryl, pela primeira vez mostrar ele se relacionando com alguém, alguma coisa assim. O que eu achei legal esse quesito de ter alguém pra ele e tudo mais, ele teve alguma esperança. Foi muito legal o plot dela estar desaparecida por anos e o reencontro do Daryl com ela ser ela como vilã, como grande inimiga do grupo. A proposta de colocar o Daryl nessa conexão, a conexão por meio do cachorro e tudo mais, pro desenvolvimento desses vilões que apareceram na 11ª temporada foi boa, dos Reapers e tal. Então a proposta dela era boa, só que a execução não foi boa. A gente viu uns vilões que foram bem fracos, todo mundo fala mal disso hoje em dia, e teve aí um encerramento, um ponto pra impactar no episódio 16. A utilidade dela estar na série também fica aquela coisa, bom, era importante? Não era? Não sei. Dava pra conectar com esses vilões e executar eles melhores por meio de outra pessoa.
pessoa, enfim. Mais um nome que não existe nos quadrinhos e assim, tem outros ali não tão conhecidos, personagens secundários, terciários. Se vocês quiserem eu cito mais depois, mas coloca nos comentários se tinha algum desses aqui que você não sabia ou não se lembrava que não existia nos quadrinhos. Deixa esse like se você gostou do vídeo, ajuda demais na divulgação. Se inscreva aí pra você não perder nenhuma cobertura sobre as séries, tem muito conteúdo aqui mesmo. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!